ministrar a sua vida, estamos aqui para adorar, estamos aqui para falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nesta noite, queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, queremos receber, Senhor, a palavra, receber, ó Deus, a porção que vem do céu, a porção que vem do Teu Espírito Santo, a porção, ó Deus, que vem do alto. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, ministra, edifica, Senhor, as nossas vidas através da Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, podem estar assentados, podem assentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus, tome o seu lugar. E agora nós vamos à palavra do Senhor. Jonas capítulo 2, você que está com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Oséias, Joel, Amós, Obadias e Jonas, um dos profetas menores. Jonas, capítulo de número 2, nós estamos olhando, refletindo no livro do profeta Jonas, e hoje nós vamos para o capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Você que está com a sua Bíblia, você também aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura da palavra do Senhor. Seja bem-vindo a esse tempo de reflexão. Jonas capítulo 2 diz assim: Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas, as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. Tornarei porventura a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com voz do agradecimento eu Te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Glória a Deus. Irmãos, nós percebemos e nós temos visto essa realidade na igreja brasileira, que há um crescimento da igreja. Nós temos visto esse crescimento, vamos dizer, espantoso dos evangélicos, e em nenhuma uma outra época como esta, a igreja ela cresceu tanto, ela tem avançado tanto como hoje. Hoje, vamos dizer, o mundo gospel, o mercado gospel, o mundo evangélico, ele está presente aí nas mídias, ele está presente em todas as classes sociais, no mundo artístico, esportivo, em todas as áreas. Mas o que nos preocupa é que esse crescimento numérico, o impacto que o mesmo tem causado, não é proporcional ao crescimento dele. Se a igreja ela tem crescido, parece que esses crentes
Parece que esses que se julgam evangélicos, eles, grande parte, não são comprometidos com o reino de Deus, não são comprometidos com a palavra de Deus, com a obra de Deus, com o propósito de Deus. E como dizem, o cristianismo brasileiro, ele tem quilômetros de extensão e centímetros de profundidade. Temos um cristianismo que não gera impacto em nosso mundo. Por quê? Porque na proporção que aumenta as igrejas, na proporção que se abrem igrejas, na proporção que o número do evangélico aumenta, também aumenta a corrupção, também aumenta a maldade, também aumenta a quantidade de lares e famílias destruídas, também aumenta as seitas, aumenta as heresias, aumenta os falsos profetas. Quantas pessoas que eu creio que você conhece, que já andaram com você na fé, que já estiveram na igreja, que já serviram a Deus, e hoje essas pessoas, elas já não estão mais na igreja, elas já não estão mais adorando ao Senhor como deveriam adorar. Foram pessoas que tiveram uma experiência com Jesus, receberam Jesus com alegria na sua alma, com alegria no seu coração, mas veio as provações da vida, veio os golpes da vida, veio os embates, veio as pelejas, veio as decepções, veio as circunstâncias as mais diversas possíveis, e aquela alegria, ela desapareceu. Muitos até abandonaram Jesus. E você sabe dessas pessoas que estiveram com Jesus e não estão mais hoje adorando, servindo a Deus. Foram pessoas que professaram sua fé, que experimentaram de alegria de Deus. Foram pessoas zelosas na sua fé, zelosas nas coisas de Deus. Mas hoje não estão mais. Outros, eles, durante a sua trajetória, durante a sua caminhada, perderam o entusiasmo, perderam o fervor, perderam aquela paixão que havia no início. Essas pessoas, elas tornaram o cristianismo algo rotineiro, sem entusiasmo no seu coração, na sua vida. Professam-se ser cristãs, mas essas pessoas, elas não servem a Deus intensamente, com paixão, com desejo na alma, com desejo no coração. Elas querem viver para Deus, mas ao mesmo tempo elas querem o pecado na sua vida. Elas não querem renunciar às suas práticas. E nós encontramos hoje muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas que elas até parece. Esses dias eu estava vendo algo que me chamou assim a atenção, porque eu olhando algumas pessoas argumentando, falando sobre determinado assunto, determinada polêmica, e eu pensei ali, gente, essas pessoas parecem que elas amam mais as pessoas do que Deus. Porque em nome de um Deus tão amoroso, de um Deus tão cheio de bondade, essas pessoas, elas pisoteiam a palavra de Deus, elas quebram os princípios das verdades de Deus em nome
do amor, em nome de um Deus que para eles é só amor, um Deus que só ama, um Deus que é só bondade, que não importa a maneira como você vive, que não importa se você é adúltero, se você é adúltera, se você é mentiroso ou não, não importa a sua prática, a sua opção sexual, não importa. Deus ama do mesmo jeito. E essas pessoas vão arranjando argumentos dentro da Bíblia para justificar até mesmo esse comportamento pecaminoso que elas querem, para aliviar sua mente, sua consciência. São pessoas, irmãos, que estão vivendo um cristianismo adulterado, um cristianismo falso. É esse o cristianismo que nós vivemos hoje, que eu diria um cristianismo superficial. Vidas superficiais. Nós olhamos para Jonas. Você já sabe o que aconteceu no capítulo 1. Nós já falamos, foram 5 cultos, 5 ministrações nesse capítulo. Você entende muito bem o que aconteceu com Jonas. E de repente, quando chega no capítulo de número 2, nós pensamos, nós temos a seguinte ideia: Jonas agora sim aprendeu a lição. Jonas agora sim vai ser um homem diferente. E você lê o texto e parece que você encontra um Jonas contrito, parece que você encontra agora um Jonas arrependido, parece que você encontra um Jonas que se voltou inteiramente para Deus. Você encontra um Jonas que parece que não é mais o Jonas do capítulo 1. Parece que tudo mudou quando você chega no capítulo 2. Parece que o personagem do capítulo 2 é diferente. É um personagem que fala do seu Deus. É um personagem que fala do templo. É um personagem que fala de sacrifícios. É um personagem que fala de votos, que fala de adoração a Deus. Mas, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes as palavras, elas não revelam a intenção do coração. Muitas das vezes o que nós falamos não está em sintonia com o nosso coração. Nós falamos uma coisa e lá dentro tem outra. Porque quando você olha para Jonas, à medida que você olha para esse livro, você vai perceber que Jonas, ele sempre está fugindo de algo. Sempre é uma obediência, é uma responsabilidade, é uma ação, é uma atitude. E quando nós vamos mais fundo nesse texto, quando você olha um pouquinho a mais no livro de Jonas, você percebe que o Jonas do capítulo 2, esse Jonas que compõe um cântico, um salmo, esse Jonas que começa a sua oração citando a Bíblia, o salmo de número 120, na minha angústia clamei ao Senhor. É na barriga de um peixe que ele se encontra. Provavelmente este cântico, eu creio que Jonas escreveu ele depois, porque lá na barriga de um peixe não tem como ele compor algo tão bem estruturado, tão bonito como esse cântico. Eu creio que ele gritou meio que perdido lá dentro, falou inúmeras coisas, e quando ele sai daquele peixe, ele se lembra, ele estrutura o seu cântico de adoração, de louvor a Deus. Mas o interessante é que esse cântico, que vem e que, vamos dizer, está recheado de textos bíblicos, porque Jonas conhece a Bíblia. Na verdade, Jonas está citando aqui textos da Bíblia, dos Salmos principalmente.
No entanto, essa oração de Jonas, esse cântico de Jonas, por mais bonito que seja, por mais bonita que seja a sua oração, olhando superficialmente é algo extraordinário, fantástico, mas parece que há um ar de insinceridade ou de superficialidade na oração de Jonas. Aparentemente tudo é bonito, mas quando você olha para o texto, para o que vem depois, de repente nós encontramos a superficialidade dessa oração. Eu quero falar hoje, rapidamente, sobre as evidências, as características de um relacionamento superficial com Deus. Como que nós identificamos em Jonas essas evidências? A primeira delas é que um relacionamento superficial com Deus só ora, ou ora apenas quando precisa de algo. Quem mantém um relacionamento superficial com Deus só ora quando precisa de uma bênção, só ora quando precisa de um milagre, só ora quando precisa de uma ação de Deus, quando precisa de uma bênção, de uma provisão que Deus venha agir na sua vida. Um relacionamento superficial não tem uma vida profunda, uma vida de intimidade com Deus. Ora apenas porque precisa de algo. É o que está acontecendo com Jonas. O texto começa dizendo: então Jonas do ventre do peixe. Quando Jonas percebe que não tem mais alternativa, que é o fim dele, que acabou, Jonas começa a orar. No capítulo 1 você não vê Jonas orando, você não vê Jonas buscando a Deus. Agora que ele precisa, que ele está desesperado, que ele está no meio da sua angústia, que ele está no ventre do inferno, literalmente ele grita, ele clama, e Deus na sua misericórdia vai ouvir. Irmãos, e a grande verdade é que nós devemos orar quando precisamos de alguma coisa, mas esta não deve ser a única razão que deve nos levar a Deus. Não vamos orar apenas porque precisamos de uma bênção, porque precisamos da solução de um problema, porque precisamos que Deus nos cure, que Deus nos abençoe, que Deus nos restaure. Não, nós vamos orar porque nós precisamos e nós queremos, e nós não podemos viver longe de Deus, longe da presença dEle, porque nós desejamos estar diante do altar do Senhor. Jonas só ora porque precisa de algo. Jonas só ora porque ele está preocupado em salvar a sua própria vida. Ele quer salvar a sua vida. Ele precisa sobreviver a esse momento dramático na sua história, esse momento de angústia, esse momento de estadia no reino dos mortos, no Sheol. Ele desceu às profundezas da terra, e agora ele percebe que não tem mais saída, que é o fim de tudo. Então ele começa a clamar a Deus, ele grita: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Jonas sabia que ele estava em desobediência. Jonas sabia que ele havia pecado conscientemente, porque ele vai dizer: olha, lançado eu estou de diante dos teus olhos, no versículo 4. E a ideia de estar lançado, banido dos olhos de Deus, Jonas está dizendo: olha, eu perdi o favor de Deus, a misericórdia de Deus. Jonas estava consciente que ele recebeu uma palavra, que ele sabia o que fazer. Estava claro na mente de Jonas, no pensamento de Jonas, qual era a palavra de Deus para ele.
Mas Jonas, intencionalmente, ele desobedece essa palavra. E aí Jonas, ele não ora, ele não pede a direção de Deus. Seu coração está longe de Deus. Sua vida é contrária, existem apenas expressões externas, mas o coração de Jonas está endurecido. A única razão que leva Jonas à presença de Deus é porque ele precisa que Deus o faça ressurgir daquele ambiente catastrófico. Irmãos, é esse o cristianismo superficial. É o cristianismo que busca a Deus apenas porque Deus é bom, apenas porque Deus dá. É o cristianismo que não quer compromisso com Deus, mas quer a bênção de Deus, quer o milagre de Deus, quer a provisão de Deus. Quando eu preciso, eu oro. Mas se tudo está bem na minha casa, se tudo está bem com a minha vida, no meu trabalho, na minha família, para que orar? Para que estar diante de Deus? Porque a nossa oração acabou se resumindo apenas em pedir. Em pedir. Pense naquele filho que só chega diante de você para pedir, que não tem prazer em estar na sua presença, que não tem prazer em estar com você, que não tem desejo em estar com você, que quando olha para você só vê presente, só vê dinheiro, só vê cifrão, só vê o carro, só vê coisas materiais, mas não tem interesse na sua pessoa. Irmãos, assim é um cristianismo superficial, é um cristianismo que não tem interesse em Deus, na pessoa de Deus, tem interesse naquilo que Deus pode fazer. É Jonas. Quando você olha muitas pessoas às vezes angustiadas na vida, e aquela pessoa chora desesperadamente, você diz: que pessoa quietada, que pessoa temente a Deus. Mas não, é apenas o problema dela, a dificuldade dela, não é por causa de Deus. Então o cristianismo superficial gera uma geração de pessoas que não tem prazer em Deus, na presença de Deus, em adorar a Deus. É só no último caso, que eu vou dobrar os meus joelhos e falar com Deus. A segunda característica de um cristianismo e de um relacionamento superficial é uma atitude de justiça própria. É aquela pessoa que pensa que, afinal de contas, mesmo que ela desobedeça a Deus, ela não é tão ruim assim. Ela tem certas características. Se você olhar para Jonas, para o versículo 7 aí do capítulo 2, Jonas vai dizer: olha, quando desfalecia em minha alma, olha, irmãos, preste atenção nisso. Quando desfalecia em minha alma, lembrei-me do Senhor. Lá na tempestade, ele não se lembrou. Quando os marinheiros estavam desesperados, Jonas não se lembrou. Quando ele foi pagar sua passagem, ele não se lembrou de Deus. Mas quando eu estava prestes a morrer, quando a minha alma estava se desfalecendo, aí eu me lembrei. Aí presta atenção, quando ele se lembra de Deus, ele poderia muito bem dizer: olha, eu me lembrei de Deus, e eu me arrependi, eu confessei o meu pecado diante de Deus, como Davi: contra ti somente pequei, e fiz o que era mal. Olha o que ele diz: entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Beleza, tá bom.
Jonas se lembra do templo, Jonas se lembra de orar, da sua oração. Mas, quando você vai para o versículo de número 8, a mente de Jonas muda. Porque Jonas está falando que se lembrou de Deus lá no versículo de número 7. Ele está falando da oração. Ele está falando do templo. Parece que Jonas mudou. Parece que Jonas agora vai ter compaixão dos perdidos, dos ninivitas. Mas de repente o quadro no versículo 8 muda, porque ele diz: os que observam, ou os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ou em outra tradução, aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia de Deus. Veja que Jonas estava, quando ele fala no versículo 7, ele estava no momento, no lugar perfeito de sua oração, para se arrepender, para mudar de vida, para tomar uma decisão. Mas de repente ele desvia o foco de si mesmo e ele começa a criticar os outros. Ele começa a dizer: olha, mesmo eu desobedecendo a Deus, eu não sou como aqueles que se entregam aos ídolos sem valor. Mesmo em desobediência, eu sou um israelita. Eu faço parte do povo de Deus, eu faço parte da aliança. Eu adoro ao Senhor, eu não estou adorando ídolos. Eu não sou como aqueles marinheiros pagãos, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele. O que Jonas estava dizendo? O que Jonas estava fazendo, vamos ver. Jonas estava dizendo que aqueles que se entregam à idolatria abandonam aquele que é misericordioso. E o que Jonas estava fazendo? Obedecendo, vivendo à vontade de Deus. Então Jonas ainda carrega aquele sentimento de que a minha nação é importante, a minha terra é importante, o meu povo é o povo escolhido de Deus. Então não importa, mesmo em desobediência, eu ainda faço parte do povo que Deus escolheu. Jonas representa aqui a nação de Israel, irmãos. Jonas é a encarnação de uma nação que se julgava a melhor, que se julgava a favorita, que se julgava a menina dos olhos de Deus, e mais ninguém era importante, mais ninguém era digno de graça, era digno de misericórdia. Somente aquela nação, somente aquele povo, ele se sentia superior, mais importante, cheio de autojustiça. É o que está acontecendo, irmãos. É isso que um relacionamento superficial gera. Pessoas que elas estão confiando, que elas estão olhando para si e olhando para o outro e se esquecendo de olhar para Deus, que é o padrão. Eu sempre falo, você já ouviu diversas vezes eu falar isso aqui: o nosso padrão não é o nosso irmão, o nosso padrão não é os nossos irmãos. Nós temos que ser exemplo, sem dúvida. Como pastor, como líder, você como cristão, nós precisamos refletir Jesus, mas o nosso modelo é Jesus. É Jesus o nosso modelo. Nós precisamos ser semelhantes a Ele,
parecidos com Ele. Mas um cristianismo, um relacionamento com Deus superficial, vai tornar pessoas cheias de autojustiça, de justiça própria. Ela olha para o outro e porque ela lê um versículo da Bíblia a mais do que o outro, ela se julga melhor do que o outro, mais importante, mais especial. Irmãos, diante de Deus, a única coisa que nos leva é a justiça de Cristo. Não existe nada de bom em mim, nada de bom em você que Deus olhe e Deus diga: olha, parabéns, nota 10 para você. Não. Todos nós estamos em débito, estamos em descrédito. Se não é a graça de Deus, se não é a misericórdia de Deus, Jonas não é melhor do que os ninivitas, não é melhor do que aqueles marinheiros pagãos, não, mas ele pensa que é, ele pensa que é isso que um relacionamento superficial, uma vida superficial gera, pessoas olhando para si mesmas. Ah, mas tem 30 anos que eu sou crente. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não tem problema eu viver de qualquer jeito. Não tem problema. Ah, eu sou parte do povo de Deus, mas não tem problema se Deus mandou eu ir para Nínive, não tem problema eu ir para Tarsis. Eu sou parte, afinal eu sou parte do povo de Deus. É o que está acontecendo. Então, um relacionamento superficial se evidencia apenas em pessoas que oram apenas quando precisa de algo, em atitude de justiça própria. Terceiro, quando olhamos para a vida de Jonas, para esse capítulo, uma pessoa de uma vida superficial nunca se arrepende verdadeiramente. Você pode ler, eu estava inculcado com esse capítulo, porque eu pensava: meu Deus, que oração extraordinária, que oração bonita, que cântico majestoso. Mas quando chega no capítulo 3, o capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, parece que não é o personagem do capítulo 2. O personagem do capítulo 1, aquele Jonas que está fugindo, que está indo para longe de Deus, não é o personagem do capítulo 2 que diz: ao Senhor, clamei ao Senhor, Ele me ouviu. Ao Senhor pertence a salvação. O Senhor, meu Deus, o teu santo templo. Irmãos, é uma linguagem sofisticada de uma pessoa que aparentemente demonstra uma alta espiritualidade, um nível de relacionamento intenso com Deus. No versículo 9, ele diz: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Você pode olhar que essas palavras é uma continuação da justiça própria de Jonas. Por quê? Porque Jonas, ele está mais preocupado com o seu culto, com o seu sacrifício, em ir ao templo em Jerusalém, cumprir os seus votos, fazer os seus sacrifícios, do que obedecer a Deus. No capítulo 2, em nenhum momento ele
Diz: Senhor, agora eu estou aqui, eu aprendi a lição, eu quero obedecer tua palavra, eu quero ir para Nínive. Eu não quero ser mais um profeta relutante, insubmisso, rebelde. Eu quero obedecer a tua palavra. Você não vê, mas Jonas está dizendo que ele vai para o templo, que ele vai oferecer sacrifício. Ele está preocupado, irmãos, com a sua aparência, com o externo, com aquilo que todo mundo vê, que todo mundo percebe, com seus atos exteriores de religiosidade. Ele está preocupado mais com isso do que a sua vida e o seu relacionamento com Deus. Ele não diz: eu vou me submeter à tua voz, eu vou me submeter à tua palavra. Todos nós somos Jonas, muitas vezes. O que acontece? Nós erramos, trilhamos o nosso próprio caminho, nos tornamos egoístas, pensando apenas em nós mesmos. E aí a gente diz: eu vou adorar o Senhor, está resolvido, tudo está resolvido. Eu fui à igreja, eu cumpri com a minha obrigação, com a minha parte. Segunda-feira eu volto à normalidade da vida, e eu deixo Deus aprisionado aqui dentro. Eu deixo a minha fé aqui dentro. O meu desejo de orar fica aqui. Aquele coração quente por Deus fica aqui. Tudo fica aqui. Aí somente no outro domingo somente os atos exteriores. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. O Senhor diz: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Jonas está preocupado com os atos externos, exteriores. Ele não quer mudar dentro da sua alma. Jonas não quer mudar, porque ele passou, irmãos, por uma experiência extraordinária. 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E você diz: agora Jonas se converteu, agora Jonas mudou de vida. Mas não é nada disso que você percebe no restante do livro. No capítulo 4 você percebe um Jonas irado, enojado, que ele está mais preocupado com uma planta que nasceu para protegê-lo do sol, que Deus fez com que essa planta nascesse. E quando um animal vai lá